Quando que virou seu trabalho? Porque você tinha 19 anos quando teve essa transformação. Sim, cara. Mano, eu preguei a primeira vez com 20 anos de idade. 20 para 21 anos de idade. Foi a primeira vez que eu não preguei. Eu contei esse testemunho de maneira mais detalhada, tal. Eu contei numa igreja, num sábado à tarde, eu acho. Foi a primeira vez. E eu me lembro de sair daquele lugar, cara, me sentindo, assim, sentindo uma coisa no meu espírito, sabe? Como sabe quando fala, caraca, mano. Tô no lugar certo na hora certa. Meu Deus, isso é a melhor coisa da vida, cara. Eu olhar as pessoas assim, as pessoas sendo tocadas pela história cara, aquilo me deixou doido, cara. E aí, eu não vou dizer pra você que naquele dia eu tinha certeza que aquilo seria minha vida pra sempre. Porque eu tinha outros sonhos. Eu tava dentro da faculdade de Direito, eu tinha outras ambições, né? Mas, cara, virou realmente o meu trabalho quando eu tava com 24 anos de idade. Eu terminei a faculdade, concluí, e aí eu fui comissionado de uma maneira que eu não tinha mais pra onde correr, sabe? Quando tudo à tua volta fecham as portas. Eu tentei entrar numa sociedade de um escritório de advocacia na época, fui passado para trás. Tentei abrir uma loja de película, fui passado para trás. Tentei tudo, cara. Nada dava certo. Então tudo era paliativo, nada era de verdade, sabe? E aí, cara, resumindo a história, no dia da minha formatura, isso é muito experiência, né? Experiência é fé para quem fala e fé para quem acredita. Mas no dia da minha formatura, eu fui escolhido para fazer aquele discurso de oratória Sim, ali, sim, né, sim. da formatura e tal. E, cara, eu não consigo preparar esboço, nem para me pregar. Eu escrevo e tal, mas eu não consigo ler, sabe? Então, eu nem tentei preparar muita coisa, cara. Eu preparei os tópicos e tal, mas não escrevi, não levei nada pro palco. Quando me chamaram, era uma turma acho, de 400 alunos na época. E aí eu comecei a falar do que estava no meu coração. Eu falei, olha, hoje aqui vão sair doutores que vão ser referência para o nosso estado, quem sabe para o Brasil, tal, desembargadores, juízes. E dentro do meu coração, cara, dentro do meu espírito, eu ouvi uma voz que falou tão claro comigo que eu comecei a chorar na hora, no meio do discurso, cara. Eu falei, no meu espírito eu ouvi assim, e daqui sairá um pregador na minha palavra. Mano, eu comecei a chorar e as pessoas que estavam pensaram que eu estava muito emocionado com o discurso, mas no fim eu desconectei completamente, cara. E aí, aquilo foi tão agudo dentro de mim, cara, que quando eu saí, acho que eu falei para os meus pais isso e para minha esposa. E a partir dali a vida mudou, cara. Foi guinando, foi, sabe, transformando. E aí eu efetivamente comecei a viver isso que eu faço agora. De maneira, obviamente, bem pequena. Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando? Cara, o pregando começou com um convite, assim. As pessoas começaram a convidar. Porque viu, pô, um garoto com 24 anos. Eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito o quê? Quebrantado, chorão. Ah, tá. É porque o quebrantar é meio que a gente falar que é o choro que é movido pelo Espírito. Tá. Não é o evangeliquismo, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Aí eu me emociono com uma música. Uhum. O quebrantar precisa de algo a mais, algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado porque a minha história me produziu isso. Então, cara, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando e tinha muita verdade sempre. E aquilo começou dentro da minha própria cidade. Eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes. Começou a irradiar na minha própria cidade. Então, uma igreja me chamava, depois outra. E aí começou, cara. De repente, eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo. Que eu tinha que ter programação, senão eu tinha, às vezes, 2 lugares para ir no mesmo dia. Então, foi assim. Foi Tinha uma demanda aos legal, pouquinhos, então. mas dentro da minha cidade. Foi irradiando para o estado. Depois para o Brasil, sem a internet ainda. E aí a internet potencializou tudo. Foi do boca a boca, então, que Foi, no cara. começo. Foi de maneira. E aí eram sem igrejas milagre. que chamavam vocês? Sim, igrejas. Igrejas. Entendi. Mas você ganhava pra ir nessas igrejas ou era algo que você fazia de graça? Cara, eu vou falar pra vocês um negócio. Quando eu comecei, eu não sabia que existia oferta. A gente não fala cachê nesse meio, né? Uhum. Fala cachê quando é, por exemplo, um evento que a gente vai fazer num ambiente que não seja igreja. Claro, que é algo, por exemplo, corporativo profissional e e tal, tal. corporativo. Mas, por exemplo, quando eu recebi a primeira oferta, eu me lembro que o pastor me chamou e me deu um valor tipo de R$200. Cara, eu peguei aquilo na mão, assim, eu falei, pastor, mas por quê? Não, porque você veio aqui e tal, e a gente quer te abençoar. E aí, cara, eu me lembro que eu fui para casa chorando no carro com a minha esposa, porque era uma resposta de Deus para mim, para uma provisão que a gente precisava. Então, eu não comecei por isso.
Mas depois, quando a gente começou a viajar, aí a gente começou a receber ofertas, porque tem todos os custos, tal, as passagens aéreas, e aquilo virou a nossa vida, virou o nosso trabalho. Quem decide a oferta? É a igreja? Ou como que é? Como que funciona Cara, isso? hoje, então eu vou falar de hoje para ficar mais claro. Hoje eu não falo mais de oferta faz muito tempo. Entendi. Então hoje quando eu vou na igreja, e eu vou explicar por quê. Porque eu sou um evangelista. Então hoje eu quase não faço conferências de igreja. O meu trabalho, cara, é falar para pessoas que não ouviram ainda sobre Jesus. Ou que ainda não se conectaram de verdade. Então, para mim, ir à igreja para ministrar é muito mais o meu ambiente de adoração com o Senhor e servir a igreja, que é o meu propósito também, do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu vou à igreja, eu não falo valor nenhum. Eu vou para abençoar a minha igreja, a igreja que eu sirvo, e também pelo próprio relacionamento que a gente tem com pastores. Mas, normalmente, quem determina isso, cara, agora, olhando para o que existe hoje, normalmente é o pregador. Entendeu? Ou o ministro de louvor, tal, ele sabe mais ou menos qual que é a despesa dele, ele passa um valor e a igreja abençoa se quer também. Entendi, né? Porque entendi. assim, se eu quero te levar, e esse é o valor que você pede, eu posso, eu te levo, senão também não levo. Pode Aí crer. leva outro. Pode crer. Interessante. Eu não sabia que isso existia. Eu também não sabia. É. Eu falo que eu não sabia e eu justifico por quê. Porque tem muita gente que começa pelas razões erradas algumas coisas. Então, eu não sabia jamais na minha vida que eu seria abençoado por falar daquilo que me transformou.